Em 25 de dezembro de 2010, nas primeiras horas da manhã de Natal, um casal desavisado saiu para caminhar com seus cães por uma área remota de bosque coberta de neve. De repente, um dos cães ficou agitado. Ele parou bruscamente, com o focinho pressionado firmemente contra a neve, farejando intensamente algo escondido sob a superfície branca. Os donos, supondo inicialmente que o animal tivesse encontrado alguma criatura enterrada ou um objeto descartado, aproximaram-se movidos pela curiosidade. No entanto, a curiosidade rapidamente se transformou em horror. À medida que a neve era afastada, algo antinatural começou a aparecer. Um membro pálido e sem vida projetando-se do solo congelado. Os agentes da lei chegaram prontamente ao local. O corpo, congelado e parcialmente oculto sob a pesada camada de neve, foi logo identificado como sendo o de Joanna Yates. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Neste documentário, investigaremos um crime real que aconteceu com Joanna Claire Yates, que nasceu em 19 de abril de 1985, no pitoresco condado de Hampshire, na Inglaterra. Ela era a caçula de 2 filhos da amorosa e respeitada família de David e Teresa Yates. Sua infância foi repleta de carinho, apoio e conforto, já que ambos os pais ocupavam cargos de gerência de alto nível em corporações bem-sucedidas. Desde muito jovem, Joanna demonstrava inteligência extraordinária, criatividade e determinação. Ela era uma criança naturalmente talentosa, com uma habilidade inata para se destacar tanto academicamente quanto artisticamente. Seus pais perceberam cedo suas habilidades excepcionais e a incentivaram a desenvolvê-las ao máximo. Joanna era apaixonada pela natureza, estética e design, o que naturalmente a levou a seguir carreira em arquitetura paisagística. Quando chegou o momento de escolher uma universidade, ela se matriculou na conceituada Universidade de Essex, onde estudou design de paisagens com entusiasmo e dedicação inabaláveis. Joanna sempre sonhou em trabalhar em uma área que lhe permitisse combinar arte com funcionalidade, e seu olhar apurado para a beleza a transformava em uma designer excepcional. Ela era diligente, meticulosa e sempre buscava a perfeição em tudo o que fazia. Pouco depois de obter seu diploma, seus talentos foram reconhecidos por uma empresa de design de prestígio que lhe ofereceu um cargo promissor. Ansiosa para mostrar seu valor, Joanna agarrou a oportunidade e rapidamente se destacou. Suas habilidades excepcionais e ética de trabalho sólida a diferenciaram dos colegas, e em poucos anos ela conquistou o cargo de chefe de departamento, um feito notável para alguém tão jovem. Em 2008, enquanto trabalhava na empresa, Joanna conheceu Greg Reardon, um engenheiro talentoso e ambicioso, apenas 2 anos mais velho que ela. Greg era inteligente, motivado e compartilhava muitas das aspirações de Joanna. A conexão entre eles foi instantânea e o relacionamento floresceu rapidamente. Eles se completavam perfeitamente, equilibrando suas carreiras com o amor crescente que sentiam um pelo outro. Dentro de 1 ano de namoro, decidiram morar juntos, alugando um aconchegante apartamento onde poderiam construir o futuro. Embora se amassem profundamente, optaram por não apressar o casamento. Em vez disso, concentraram-se no crescimento profissional e na estabilidade financeira, reservando economias para o futuro casamento e para a casa que sonhavam ter. Tudo parecia estar se encaixando para o casal. O relacionamento era forte, as carreiras estavam florescendo e o futuro parecia brilhante. Assim, quando Joanna recebeu uma oferta de emprego tentadora no outono de 2010, feita por uma renomada empresa de construção e design em Bristol, ela viu nisso uma oportunidade incrível. Sem hesitar, aceitou o cargo e, junto com Greg, começou a se preparar para a mudança. Greg, que trabalhava para uma grande empresa de engenharia, conseguiu transferência para outra filial em Bristol, o que lhes permitiu continuar a vida juntos sem interrupções. Em meados de outubro de 2010,
Joanna e Greg se instalaram em seu novo lar, um charmoso apartamento térreo em uma casa de 2 andares, localizada em um bairro tranquilo e de alto padrão em Bristol. A propriedade pertencia a Christopher Jeff, o proprietário que morava no andar superior, enquanto outro casal jovem havia se mudado recentemente para a segunda unidade térrea. O bairro transmitia uma sensação de segurança e serenidade, tornando-o o lugar ideal para iniciarem esse novo capítulo. Em meados de dezembro, eles se preparavam com entusiasmo para celebrar seu primeiro Natal em Bristol. Decoraram a casa com luzes festivas, montaram uma bela árvore de Natal e embrulharam cuidadosamente presentes para seus entes queridos. Todas as noites, sentavam-se juntos para escrever cartões de boas festas, sonhando com a vida maravilhosa que estavam construindo. Na sexta-feira, 17 de dezembro de 2010, Greg fez as malas e partiu para Sheffield, onde passaria o fim de semana com os pais. Joanna, que tinha compromissos em Bristol, decidiu ficar. Ela havia combinado de sair com amigos e colegas para comemorar a proximidade das festas antes de dedicar o restante do fim de semana aos preparativos natalinos. Também prometera a Greg que prepararia um jantar romântico para sua volta, ansiosa por uma noite tranquila a 2 antes da correria das festas. A noite transcorreu exatamente como ela havia planejado. Joanna encontrou seus amigos em um bar animado, onde beberam, dançaram e compartilharam histórias sobre seus planos para o Natal. Risos ecoavam enquanto celebravam a época festiva, criando memórias que Joanna aguardava havia semanas. Por volta das 20 horas, ela se despediu dos amigos, mencionando que passaria em uma loja para comprar comida antes de voltar para casa. Ligou para Greg para avisar que estava a caminho e prometeu enviar uma mensagem antes de dormir. Essa foi a última vez que alguém ouviu sua voz. Durante o fim de semana, Greg tentou contatá-la várias vezes, mas suas ligações e mensagens ficaram sem resposta. Inicialmente, ele não se alarmou, supondo que ela estivesse ocupada com os preparativos de Natal ou enfrentando problemas momentâneos de rede. No entanto, à medida que as horas passavam sem qualquer retorno, sua preocupação aumentava. Quando Greg finalmente chegou em casa tarde naquela noite, foi tomado por uma sensação avassaladora de inquietação. A primeira coisa que notou foi que a porta da frente estava destrancada. Um detalhe que fez seu coração disparar. A segunda coisa foi a ausência total de Joanna, embora sua bolsa, chaves e carteira estivessem em seus lugares habituais. Seu celular, que Greg ligou em uma tentativa desesperada de falar com ela, começou a tocar no sofá da sala. Ele estava ali, intocado, como se tivesse sido deixado para trás sem importância. O gato do casal, normalmente alimentado e ativo, parecia extremamente faminto, miando alto, sugerindo que não comia havia dias. O carro de Joanna permanecia estacionado na garagem, e seu casaco de inverno e botas, itens que ela jamais deixaria para trás, ainda estavam pendurados na entrada. A situação era completamente inexplicável. Como Joanna poderia ter desaparecido sem levar seus pertences essenciais, especialmente em pleno inverno, quando as temperaturas estavam baixíssimas e a neve cobria a cidade? Percebendo que algo terrivelmente errado havia acontecido, Greg entrou em contato com a polícia imediatamente. Diante das circunstâncias, a porta destrancada, os objetos intocados e a falta de comunicação por mais de 48 horas, as autoridades levaram o caso muito a sério e iniciaram uma investigação em larga escala. Os detetives começaram reconstruindo os últimos passos de Joanna, montando uma linha do tempo com depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança. O bar, localizado a cerca de 20 minutos de carro do apartamento, era um lugar familiar e seguro. As câmeras registraram Joanna saindo por volta das 20 horas e 30 minutos, indo sozinha em direção ao carro. No caminho de volta, ela parou em um supermercado, onde comprou uma pizza pré-pronta e 2 garrafas de cerveja. Sua escolha habitual para uma noite tranquila. O recibo encontrado no apartamento confirmava o horário da compra. Joanna chegou em casa por volta das 21 horas e trocou mensagens com alguns amigos sobre uma festa de Natal que se aproximava. Ela pré-aqueceu o forno, colocou a pizza para assar,
Separou um prato e deixou a cerveja sobre a mesa. Uma das garrafas havia sido aberta, embora quase não tivesse sido consumida, com apenas alguns goles a menos. A cena na cozinha sugeria que ela estava prestes a comer quando algo a interrompeu. O que poderia ter acontecido nesse momento? Os detetives examinaram cuidadosamente o apartamento em busca de qualquer sinal de arrombamento, mas nada indicava invasão. Nenhuma janela quebrada, nenhuma fechadura danificada e nenhum indício imediato de luta. Mais notável ainda, não havia sangue, nem móveis revirados, nem sinais de que alguém tivesse vasculhado o local. Era como se Joanna tivesse simplesmente desaparecido no ar. A polícia descartou o roubo como motivo. O dinheiro, os cartões bancários e os objetos de valor permaneciam intactos. Isso apontava para uma possibilidade muito mais perturbadora. Ela poderia ter sido levada por alguém em quem confiava o suficiente para permitir a entrada voluntariamente. A ausência de sinais claros de luta intrigava os investigadores, mas outro detalhe estranho chamou a atenção. Enquanto a cerveja permanecia sobre a mesa, a pizza havia desaparecido completamente. Não havia qualquer vestígio dela no apartamento. Nenhuma caixa vazia no lixo, nenhum pedaço na geladeira. Ainda assim, o prato, os talheres e o guardanapo cuidadosamente colocado sugeriam que ela estava prestes a comer. Para onde teria ido a pizza? Será que ela chegou a começar a refeição e foi interrompida? A busca por Joanna intensificou-se na segunda-feira, 20 de dezembro. Equipes de policiais vasculharam as áreas vizinhas, bateram de porta em porta, interrogaram moradores e analisaram horas de gravações de segurança. Apesar de todos os esforços, nenhuma pista relevante surgiu. Não houve pedidos de resgate, nenhuma atividade suspeita registrada perto de sua casa e nenhuma explicação clara para seu desaparecimento repentino. À medida que o tempo passava sem qualquer sinal de Joanna, os investigadores temiam o pior. Na terça-feira, seus pais, irmão e namorado, profundamente angustiados, fizeram um apelo público na televisão, implorando por qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro dela. Uma recompensa de 10.000 libras esterlinas foi inicialmente oferecida por pistas confiáveis e, em poucos dias, o valor foi aumentado para 50.000 libras esterlinas, numa tentativa desesperada de incentivar a cooperação do público. Apesar desses esforços, nenhuma pista credível surgiu e a investigação estagnou. O caso havia se transformado oficialmente em um mistério aterrorizante. Determinada a encontrar respostas, a polícia refez meticulosamente o trajeto que Joanna fez de carro ao voltar do bar. Eles analisaram câmeras de rua ao longo do percurso, confirmando que nenhum outro veículo a havia seguido e que ela dirigira diretamente para casa, sem fazer paradas inexplicáveis. Não havia evidências que sugerissem que ela tivesse sido sequestrada durante o trajeto. Sem suspeitos imediatos e sem um motivo claro, os detetives voltaram o foco para o círculo íntimo de Joanna, examinando detalhadamente seus relacionamentos e interações diárias. Ela tinha conflitos com alguém? Havia alguma disputa oculta, um conhecido ciumento ou um inimigo desconhecido? No entanto, a investigação não revelou nada alarmante. Joanna era querida e respeitada tanto no trabalho quanto em seu círculo social. Não havia histórico de ameaças, relacionamentos problemáticos ou inimigos conhecidos. Ela nunca havia expressado medo ou preocupação em relação a ninguém. Como é padrão em casos de desaparecimentos inexplicáveis, a polícia precisou considerar a possibilidade de que seu namorado, Greg Reardon, pudesse estar envolvido. Apesar de seu aparente desespero, ele se tornou a principal pessoa de interesse. Os investigadores examinaram todos os detalhes da vida de Greg, buscando inconsistências ou possíveis motivos. Afinal, uma viagem para outra cidade poderia ter servido como uma cobertura conveniente, oferecendo um álibi enquanto mascarava intenções sinistras. No entanto, os investigadores logo conseguiram confirmar que Greg Reardon havia trabalhado o dia inteiro na sexta-feira antes de deixar Bristol e dirigir diretamente para a casa dos pais em Sheffield. No caminho, ele parou em um posto de gasolina na rodovia,
onde um recibo com registro de horário às 21 horas indicava que ele já estava se aproximando do destino naquele momento. Às 21h30, ele havia chegado à casa da família, como corroborado por seus pais e irmãos, todos afirmando que ele não saiu de casa em nenhum momento durante o fim de semana. Outras evidências reforçaram o álibi de Greg. Registros telefônicos mostravam que ele havia tentado inúmeras vezes entrar em contato com Joanna ao longo do fim de semana, fazendo dezenas de ligações e enviando várias mensagens de texto e de voz, nenhuma das quais recebeu resposta. Além disso, imagens de trânsito e câmeras de vigilância confirmaram sua viagem e localização. Depois de verificar minuciosamente todas as evidências, os investigadores determinaram que Greg não poderia ter voltado a Bristol sem ser detectado. Como resultado, ele foi oficialmente afastado de suspeitas e removido da lista de possíveis suspeitos. No dia 25 de dezembro de 2010, 8 dias após o desaparecimento de Joanna, o caso tomou um rumo sombrio e chocante. Naquela manhã de Natal, um casal passeava com seus cães por uma área remota de bosque coberta de neve, a cerca de 5 quilômetros do apartamento de Joanna, quando um dos animais começou a farejar e cavar freneticamente algo sob a neve. Os proprietários, curiosos e alarmados, aproximaram-se do local, apenas para recuar em horror ao perceber que seu cão havia desenterrado o que parecia ser uma perna humana saindo de um montículo de neve. Tremendo de medo, eles imediatamente contataram a polícia. Os agentes responderam rapidamente, isolando a área e iniciando a tarefa meticulosa de revelar os restos mortais cobertos de neve. À medida que removiam cuidadosamente camadas de gelo e detritos, encontraram o corpo de uma jovem mulher, parcialmente enterrado sob uma mistura de galhos, folhas e neve espessa. As temperaturas congelantes preservaram os restos de forma notável, impedindo a decomposição, apesar de o corpo ter sido deixado exposto por dias. As autoridades rapidamente identificaram a vítima como Joanna Yates, uma confirmação devastadora para seus familiares e amigos. Um exame forense revelou detalhes arrepiantes do crime brutal. Joanna havia sofrido mais de 40 ferimentos distintos, incluindo hematomas extensos, múltiplas lacerações e ferimentos de defesa nos braços e mãos. Indícios claros de que ela lutou desesperadamente para se defender. Além disso, suas costelas estavam quebradas, seu nariz fraturado e marcas profundas de pressão foram encontradas ao redor do pescoço. A causa da morte foi determinada como estrangulamento manual, sugerindo que ela havia sido dominada e sufocada pelo agressor. Curiosamente, a autópsia revelou que, apesar de ter comprado uma pizza antes de voltar para casa, não havia comida alguma no estômago de Joanna, sugerindo que ela nunca teve a chance de comer antes de ser atacada. Essa revelação perturbadora levou os investigadores a concluir que o crime não havia ocorrido em seu apartamento, mas em outro lugar, e que seu corpo havia sido posteriormente transportado para a área remota na tentativa de encobrir evidências. O assassino havia feito um esforço rudimentar para ocultar os restos, cobrindo-os com galhos e folhagem. Contudo, uma nevasca intensa nos dias seguintes enterrou o corpo sob uma espessa camada de neve, atrasando involuntariamente sua descoberta por mais de uma semana. Apesar de a área ser frequentada por corredores e pessoas caminhando com seus cães, o corpo permaneceu completamente oculto. Joanna foi encontrada usando a mesma roupa que vestia no bar na noite de seu desaparecimento, mas seu casaco estava faltando. Os investigadores notaram outro detalhe incomum. Joanna, que frequentemente usava meias de tricô em casa no lugar de chinelos, estava com apenas uma meia no pé. A outra estava desaparecida e não foi encontrada nem na cena do crime nem em seu apartamento. Isso levantou uma possibilidade perturbadora. O assassino poderia tê-la levado como um troféu, comportamento frequentemente observado em agressores violentos reincidentes. Com a descoberta dos restos de Joanna, a natureza da investigação mudou dramaticamente. O que havia começado como um caso de pessoa desaparecida tornou-se oficialmente um homicídio. Foi lançada uma operação em grande escala, envolvendo alguns dos mais experientes peritos forenses do país,
muitos deles trazidos de Londres. Apesar de todos os esforços, os detetives inicialmente tiveram dificuldade em obter pistas significativas. As entrevistas com os vizinhos do prédio de Joanna renderam pouca informação útil, já que ninguém relatou ter visto ou ouvido algo fora do comum na noite de seu desaparecimento. Não havia sinais aparentes de arrombamento no apartamento e nenhuma gravação de indivíduos suspeitos rondando a residência. Os investigadores, então, concentraram a atenção nas pessoas que viviam nas proximidades de Joanna. No andar térreo do mesmo prédio onde ela morava, outra unidade era alugada por Vincent Tabak, um engenheiro de 32 anos, e sua noiva, Tanya, de 28 anos. O casal havia se mudado para o apartamento alguns meses antes, e à primeira vista, parecia ser discreto e reservado. Vincent Tabak afirmou que mal conhecia Joanna, dizendo que tinham trocado apenas algumas palavras desde que ela e Greg se mudaram para o prédio. Naquela sexta-feira fatídica, Tabak afirmou também que estava em casa descansando e não saiu até que Tanya ligou pedindo que ele fosse buscá-la da festa de Natal. Ele insistiu que passou a maior parte da noite sozinho, assistindo televisão e navegando na internet, saindo apenas brevemente para comprar alguns itens em uma loja próxima antes de mais tarde dirigir para buscar a noiva. Do outro lado da rua do apartamento de Joanna, uma festa animada estava acontecendo naquela noite, com música alta ecoando pelo bairro e diversos convidados bebendo bastante. Alguns dos participantes admitiram estar demasiado embriagados para recordar qualquer detalhe específico sobre o que acontecia nas redondezas. Entretanto, por volta das 21h30, algumas pessoas que tinham ido à sacada para fumar relataram ter ouvido um grito de mulher. O som foi breve, dissipando-se rapidamente na noite, e eles o descartaram como algo irrelevante, atribuindo-o ao típico barulho de um bairro residencial movimentado. À medida que a investigação avançava, os detetives logo voltaram sua atenção para Christopher Jeff, de 63 anos, o proprietário do prédio onde Joanna e Greg moravam. Jeff, um professor aposentado, vivia sozinho havia vários anos. Os vizinhos o descreviam como excêntrico, porém inofensivo. Um homem inteligente e culto, com maneirismos peculiares e um estilo de vestir antiquado. Seus longos cabelos brancos e seu estilo por vezes recluso tornavam-no uma figura enigmática na comunidade. Alguns o achavam estranho, mas poucos conseguiam imaginá-lo envolvido em um crime violento. Quando a polícia levou Jeff para interrogatório, ele parecia visivelmente ansioso, embora tenha cooperado voluntariamente com os investigadores. Ele reiterou que na noite do desaparecimento de Joanna, havia ido à academia como parte de sua rotina, um hábito que mantinha 3 vezes por semana. Segundo seu relato, ele retornou para casa por volta das 21h, trancou a porta e foi dormir pouco depois. Ele insistiu que não tinha ouvido nem visto nada em comum naquela noite, nem havia saído de seu apartamento até a manhã seguinte. Entretanto, seu álibi não tinha corroboradores. Ninguém podia confirmar se ele realmente permanecera em casa como afirmava. À medida que os detetives o pressionavam por mais detalhes, Jeff hesitou antes de subitamente mencionar um detalhe que havia omitido anteriormente. Ele afirmou que, ao retornar da academia naquela noite, notou 3 jovens desconhecidos rondando a propriedade. Disse que nunca os tinha visto antes e não lhes deu muita atenção naquele momento. Porém, quando foi solicitado a descrever esses homens, Jeff foi vago, explicando que estava escuro demais para vê-los claramente. Os investigadores acharam essa súbita adição ao seu relato suspeita, pois parecia surgir apenas sob pressão. Enquanto isso, Vincent Tabak, que ocupava o outro apartamento no térreo com Tanya, contou aos detetives que havia saído de casa 2 vezes naquela noite. Uma por volta das 21h para ir a uma loja e outra às 2h da manhã para buscar Tanya na festa. Em sua declaração, ele lembrou que, quando saiu pela primeira vez às 21h, o carro de Jeff estava estacionado na posição habitual na garagem. No entanto, ao retornar às 2h, percebeu que o carro ainda estava na garagem, mas agora estava virado na direção oposta,
como se tivesse sido movido durante a noite. Isso contradizia diretamente a alegação de Jeff de que não havia saído de casa, aumentando ainda mais as suspeitas. Greg, o namorado da vítima, também forneceu aos investigadores um detalhe potencialmente significativo. Na manhã de 17 de dezembro, pouco antes de partir para o fim de semana, ele teve uma breve conversa com Jeff. Durante a conversa, Greg mencionou que estaria fora por alguns dias e que Joanna ficaria sozinha em casa. Se Jeff estava ciente disso, surgiam questionamentos sobre se a vulnerabilidade de Joanna teria desempenhado algum papel nos acontecimentos trágicos que se seguiram. À medida que o caso ganhava ampla atenção da mídia, informações sobre o foco das autoridades em Christopher Jeff vazaram para a imprensa. A revelação de que um professor aposentado havia se tornado uma pessoa de interesse no caso de homicídio altamente divulgado causou um frenesi sensacionalista. Em poucas horas, tabloides começaram a publicar especulações sensacionalistas e infundadas sobre o passado de Jeff, sugerindo, sem qualquer evidência, que ele tinha um histórico de comportamento inapropriado durante sua carreira como professor. Embora essas alegações fossem completamente falsas, elas ganharam vida própria. A percepção pública começou a se voltar contra Jeff, apesar da ausência de qualquer evidência concreta que o ligasse ao crime. Em questão de dias, a cobertura midiática saiu de controle. Jornais, canais de televisão e repórteres cercaram o bairro de Jeff, acampando do lado de fora de sua casa e o bombardeando com perguntas intrusivas. Vizinhos, que antes o viam como um excêntrico inofensivo, agora o observavam com desconfiança. Alguns membros do público, inflamados por reportagens enganosas, começaram a exigir agressivamente sua prisão. Ao final de dezembro, a vida de Jeff havia desmoronado. Ele já não conseguia sair de casa sem ser confrontado por repórteres hostis e moradores enfurecidos, alguns dos quais pareciam ansiosos para fazer justiça com as próprias mãos. A pressão esmagadora aumentou sobre as autoridades e, em 30 de dezembro, a polícia prendeu Christopher Jeff e realizou uma busca minuciosa em sua residência. O professor aposentado continuou insistindo em sua inocência, afirmando que não tinha qualquer envolvimento no crime. Durante a busca rigorosa na casa de Jeff, a polícia encontrou um par de sapatos com manchas marrons incomuns. Dada a natureza da investigação, os sapatos foram imediatamente enviados para análise forense. Os investigadores também coletaram uma amostra de DNA de Jeff para comparação com o material biológico recuperado do corpo e das roupas de Joanna. Com a especulação aumentando, os resultados do laboratório finalmente chegaram. Para alívio de Jeff, as manchas nos sapatos não eram nada além de sujeira comum, e seu DNA não correspondia a nenhuma das evidências forenses relacionadas ao crime. Sem qualquer vínculo tangível entre Jeff e o homicídio, as autoridades não tiveram outra escolha senão libertá-lo. Apesar de sua exoneração oficial, o dano já estava feito. O escrutínio implacável da mídia não diminuiu, e o público, influenciado por semanas de reportagens sensacionalistas, teve dificuldade em separar fatos de conjecturas. As manchetes, que antes estavam ansiosas para retratá-lo como uma figura sinistra, agora tratavam sua libertação com ceticismo, e o estigma da suspeita continuava a assombrar sua vida diária. Jeff, antes um educador quieto e respeitado, havia se tornado um pária em sua própria comunidade. Com Jeff excluído como suspeito, a investigação tomou um rumo decisivo em direção a outra pessoa de interesse: Vincent Tabak, o vizinho de Joanna. Até esse ponto, Tabak havia sido considerado apenas uma testemunha, mas inconsistências em seus depoimentos começaram a levantar preocupações. Os detetives notaram que ele se esforçava para, de forma sutil, direcionar a suspeita para Jeff durante os interrogatórios. Mais preocupantes eram os arranhões leves e em processo de cicatrização em seu pescoço, para os quais ele não conseguiu fornecer uma explicação clara. Quando questionado sobre sua relação com Joanna, ele minimizou suas interações, insistindo que mal a conhecia. No entanto, os investigadores acharam suas respostas evasivas e suspeitas. Nesse ponto, a polícia solicitou uma amostra de DNA de Tabak. Quase imediatamente, ele ficou visivelmente ansioso
tentando recusar o pedido. Apresentou uma explicação incomum, alegando que havia entrado no apartamento de Joanna enquanto ele estava desocupado e que poderia ter deixado vestígios por acidente. Sua resistência apenas aumentou as suspeitas dos detetives. O teste de DNA prosseguiu, e quando os resultados foram divulgados, os analistas forenses encontraram uma correspondência parcial com o material biológico degradado recuperado do corpo de Joanna. Embora o resultado fosse incompleto devido à longa exposição ao frio extremo e a uma possível contaminação, foi um momento crucial no caso. Essa revelação mudou fundamentalmente o rumo da investigação. Vincent Tabak deixou de ser apenas uma testemunha. Tornou-se o principal suspeito. Embora a correspondência de DNA não fosse absoluta, fornecia evidências suficientes para justificar sua prisão imediata. Em 11 de janeiro de 2011, a polícia deteve Tabak e iniciou uma busca exaustiva em seu apartamento, veículo e dispositivos eletrônicos. As descobertas logo pintariam um retrato sombrio e perturbador do homem com quem estavam lidando. Apesar de Tabak não ter antecedentes criminais e manter um estilo de vida aparentemente discreto, os investigadores descobriram evidências que sugeriam um lado profundamente perturbador de sua personalidade. Seus conhecidos pessoais e profissionais o descreviam como quieto, educado e altamente inteligente. Ele estava noivo, tinha uma carreira promissora como engenheiro e não demonstrava qualquer traço agressivo evidente. No entanto, conforme a polícia mergulhou em sua vida privada, encontrou provas chocantes que destruíram completamente sua imagem de profissional gentil e equilibrado. Dentro do carro de Tabak, especialistas forenses detectaram um forte odor de produtos de limpeza, sinalizando uma tentativa de limpar meticulosamente o interior. Entretanto, apesar de seus esforços, ele falhou em eliminar todos os vestígios de evidências incriminatórias. Sob o revestimento do porta-malas, os investigadores encontraram pequenas gotas de sangue, que testes de DNA confirmaram pertencer a Joanna. Além disso, fibras das roupas de Joanna estavam incrustadas no tecido do veículo. Essas descobertas indicavam que o corpo dela havia sido transportado em seu carro, contradizendo suas declarações anteriores de que não tinha envolvimento algum no desaparecimento dela. Revelações ainda mais perturbadoras surgiram quando os detetives examinaram o laptop de Tabak. Uma análise profunda expôs uma coleção de material extremamente gráfico e violento que retratava agressões brutais contra mulheres. Seu histórico de navegação mostrava um padrão crescente de buscas relacionadas a fantasias violentas e comportamento criminoso. Ele procurava ativamente conteúdo envolvendo encontros não consensuais, e os investigadores acreditavam que sua obsessão havia evoluído para algo mais sinistro quando ele encontrou Joanna naquela noite. Além disso, os registros revelaram que Tabak vinha acompanhando de perto todos os detalhes do caso Yates. Ele lia obsessivamente artigos de notícias, monitorava o progresso da polícia e até participava de discussões online sobre possíveis suspeitos, chegando a direcionar atenção de forma sutil para Jeff. 2 dias após sua prisão, em 13 de janeiro, Tabak foi formalmente acusado de homicídio doloso qualificado. O acúmulo esmagador de evidências o encurralou, e percebendo que negar era inútil, ele mudou de estratégia. Em vez de negar completamente, apresentou sua própria versão dos acontecimentos, tentando minimizar sua responsabilidade. Segundo Tabak, ele estava retornando da loja quando viu Joanna através da janela. Afirmou que ela sorriu e acenou para ele, convidando-o a entrar. Uma vez no apartamento, alegou que ela fez uma aproximação íntima, a qual ele reagiu com entusiasmo. Porém, ele disse que quando ela repentinamente mudou de ideia e começou a gritar, ele entrou em pânico. Inicialmente, Vincent Tabak alegou que instintivamente cobriu a boca de Joanna Yates numa tentativa desesperada de silenciá-la, temendo que seus gritos atraíssem a atenção dos vizinhos próximos. Ele afirmou que manteve sua mão sobre a boca dela por não mais que 30 segundos, e quando finalmente a soltou, percebeu que ela não estava mais respirando. Explicou que seu único objetivo a partir daquele momento era esconder o que havia acontecido, o que o levou a se desfazer do corpo num ato de medo,
e não de premeditação. No entanto, a narrativa de Tabak era cheia de inconsistências e não explicava a gravidade das lesões encontradas no corpo de Joanna. Além de estrangulada, Joanna apresentava costelas quebradas, hematomas e outras lesões que sugeriam que ela havia sido dominada com força considerável. Além disso, a evidência de sangue encontrada no porta-malas do carro de Tabak contradizia sua alegação de descarte motivado pelo pânico. Os investigadores rapidamente descartaram a versão de Tabak e, em vez disso, propuseram um cenário muito mais sombrio. Teorizaram que Vincent Tabak havia desenvolvido uma fixação secreta e doentia por Joanna. Especularam que ele vinha observando-a de perto há algum tempo, esperando pela oportunidade certa para agir sobre seus impulsos sombrios. Ele tinha plena consciência de que ela estaria sozinha no fim de semana, tendo escutado parte de uma conversa entre Greg e Christopher Jeff naquela manhã. Na noite do crime, Tabak supostamente observou Joanna retornar para casa e, aproveitando a oportunidade, aproximou-se de sua porta sob falsos pretextos. Ele a convenceu a deixá-lo entrar, provavelmente fingindo gentileza ou pedindo ajuda com algo trivial. Uma vez dentro, porém, seu comportamento mudou. Quando Joanna resistiu, Tabak tornou-se violento, imobilizando-a com todo o seu peso e esmagando sua caixa torácica. A brutalidade do ataque tornou Joanna incapaz de se defender ou pedir ajuda. O julgamento de Vincent Tabak teve início em outubro de 2011, atraindo atenção nacional. Apesar das evidências esmagadoras contra ele, Tabak optou por se representar em tribunal, recusando qualquer advogado. Contudo, os promotores apresentaram um caso contundente, exibindo as evidências forenses, os depoimentos de testemunhas e os comportamentos suspeitos de Tabak antes e depois do crime. O júri não se deixou convencer por suas tentativas de minimizar a gravidade de suas ações. Em 28 de outubro de 2011, Vincent Tabak foi considerado culpado de homicídio doloso qualificado. O juiz o sentenciou à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas após cumprir um mínimo de 20 anos.